Oi, gente, amém? Eu quero aqui nesse vídeo falar um relato, um testemunho forte, na verdade, um testemunho fortíssimo e uma história verídica. Aconteceu comigo e eu creio que tem endereço certo, tem pessoa certa, que é a tábua do seu coração. Nós precisamos, viu, irmãs, estar muito atentas, precisamos estar muito ligadas com Deus. Porque Deus ele fala de infinitas formas, Deus ele fala de infinitas maneiras. E muitas das vezes Deus usa alguém, olha só, para falar algo para nós. Porque depois lá na frente, sem a pessoa saber, sem nós sabermos, lá na frente nós iremos passar por aquela situação na qual aquela pessoa ali está contando aquele relato, aquela experiência. E, irmãs, por que eu estou falando isso? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito é você andar ligada e ligado com Deus. E de repente você encontra um amigo, uma amiga no meio da rua, do caminho, ou você recebe uma visita de uma amiga de oração, e ali naquela aparente conversa informal, tá? Uma conversa informal. Deus ali faz aquela pessoa contar algo, faz aquela pessoa contar uma experiência que depois, irmãs, aquilo dali já é Deus falando com você, comigo e contigo, já é Deus falando. Minha filha, meu filho, ouça essa história, porque tu vai passar por isso. Irmãs, alguns anos atrás, tinha uma vizinha aqui, que hoje ela já não mora mais aqui. Na verdade era um casal, né? Morava aqui ao lado da minha casa. E eu e aquela vizinha, nós desenvolvemos ali uma relativa amizade. Eu nessa época eu não tinha nem canal no YouTube, não gravava vídeos. Eu estava bem no início da minha caminhada com Deus. E naqueles momentos de busca, naqueles momentos de consagrações, de jejuns, de muitas orações. E foi até nessa época que Deus me forjou muito na palavra. Tudo que eu falo hoje da palavra, né? Eu não sei muito, porque eu estou aprendendo ainda, mas vem tudo dessa época, desses estudos, desse deserto que eu precisei entrar inicialmente, que foi uma preparação espiritual para que Deus fizesse tudo aquilo que Ele começou a fazer e tem feito. Irmãs, e tinha uma vizinha aqui, que ela desenvolvemos uma amizade entre eu, ela e o marido dela também. Na verdade, eu já conhecia antes o marido dela, que ele já morava aqui anteriormente. Mas ela eu conheci depois, e muito simpática, muito, né, uma pessoa de Deus, tá? Uma menina de Deus. Uma jovem, assim, bem mais jovem do que eu. E ali desenvolvemos uma amizade e ela começou a frequentar a minha casa. Ela ficava muito só lá, o marido ia trabalhar. E ela de vez em quando ela vinha aqui em casa e eu a recebia, né? Abria a porta da minha casa e essa mesa aqui, né? Ela ficava em outro lugar, ela ficava ali perto da porta, essa mesa aqui no qual eu gravo aqui uma mesa, viu? E a mesa ficava ali e ali naquele lugar ali, e ali nós sentávamos e conversávamos. E ela falava de algumas situações, né? Ela falava da família dela. Ela é de um outro lugar, né? Ela é de um outro lugar distante daqui do estado onde eu moro. É um lugar assim bem distante, irmãs. É um lugar bem distante, muito distante de onde ela veio para estar casada com esse rapaz. Para casar, conhecer, enfim.
E ela falava um pouco às vezes da família dela e nós conversávamos sobre tudo, né? Sobre várias coisas, mas digamos assim que 80% do teor da nossa conversa era sobre Deus, sobre as experiências sobrenaturais, sobre as obras que Deus ele faz na vida de uma pessoa, sobre cumprimento de promessas. E ela até citou um testemunho de uma tia dela, que Deus prometeu dar uma casa para a tia dela. E ali Deus usou a filha, né, que mora em outro país, para mandar o dinheiro, e Deus usando os vasos para falar, né, que iria dar uma casa para a tia. E ela já nem acreditava muito, né? Eu sei que Deus fez. Então, irmãs, o teor da nossa conversa era isso. Era assim, histórias de edificação verídicas. E olha só. E essa irmã, essa jovem, né? Essa irmã, a gente conversando, né? E ali, irmãs, ela citou uma experiência onde ela morava. Olha só. Ela citou uma experiência, aleluia. Fica atenta aí, de onde ela morava. Essa história, irmãs, na época me deixou assim perplexa, me deixou assim estarrecida, irmãs, e eu mal podia pensar que eu iria passar por aquilo. Né? Eu sinto aqui até a presença de Deus aqui, irmãs, ao relatar isso, né? Eu quero orar, vamos orar, né? Eu vou orar aqui, né? Eu não orei aqui no início, mas eu vou orar porque Deus está aqui. Eu vou citar os textos bíblicos porque, irmãs, essa história é muito forte, mas muito forte. E eu creio que você não parou aqui nesse vídeo à toa. É Deus te despertando para um algo aí dentro da tua casa. Aqui eu falo muito de casa, né? Mas vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãs? Eu não orei, né? Na verdade, eu não ia orar, eu só ia mesmo contar essa história verídica que depois aconteceu comigo. E eu quero aqui, irmãs, ler em 1 João capítulo 3:8, que diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Irmãs, é muito forte essa palavra. Aqui também Lucas capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim, 1 e o 2 e o 3. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste à luz, olha só, será ouvido, e o que falaste aos ouvidos no gabinete sobre os telhados será pregoado. Olha só, irmãs, e Daniel 2:20, esse texto é forte. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Eu vou repetir. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãs, ela conversando, né, ela citou, irmãs, uma história, voltando à história da vizinha, ela citou uma história lá na cidade dela, onde ela morava,
que lá ela frequentava, né? Ela era membro de uma igreja. E lá, irmãs, tinha um pastor, que ele era muito usado por Deus. Ela falando. Esse pastor, ele era um pastor muito usado por Deus, era o pastor, né, onde ela ia na igreja. Eu não lembro se era da igreja que ela ia ou de outra igreja, agora já faz alguns anos, né, essa história. E mais de 10 anos essa história, irmãs, e ali ela contando, ela compartilhando, que aquele pastor, irmãs, ele citando, ela viu e ela presenciou essa situação, ela não ouviu a história, né? Ela presenciou essa situação. E eu mal podia imaginar que eu iria passar pela mesma situação anos depois. Deus usou essa história, essa vizinha, já para me alertar, irmãs. E ali eu me lembro que ela contou que esse pastor, ele estava no culto lá da igreja dele e tinha um jovem que não era cristão, que não era nada, não era cristão. Foi lá nessa igreja para pedir ajuda ao pastor. O jovem estava passando muitos problemas dentro da casa dele. O jovem precisava de emprego, a casa do jovem estava com muita briga, muita contenda. E o jovem foi falar com o pastor: pastor, o senhor pode ir lá para orar lá em casa, porque a situação... E falou lá, né, com esse pastor, e o pastor: tá bom, meu filho, eu vou lá na sua casa, tal dia assim, assim, eu vou estar indo lá. E ali ele viu, né, ela me contando essa história, aqui dentro da minha casa, nessa mesma mesa aqui que eu tô sentada, né, e a gente sentada ali, né, que a mesa ficava ali, aleluia, e ela me contando essa história, irmãs. Que deu o dia lá, o pastor foi lá na casa do jovem. Era uma espécie de um vizinho, morava ali próximo. E ela me contando: irmã Raquel, o pastor foi lá com algumas irmãs. Esse pastor era muito usado. Eu falei: ele era muito usado. Ela falou: ele era muito usado, irmã Raquel, por Deus. E ali, irmãs, o pastor foi com algumas irmãs, olha só, irmãs, de oração lá na casa do jovem. Chegou lá e orou, estendeu a mão e começou a orar, e começou a clamar, e começou ali a interceder, começou ali a se colocar na brecha, começou ali a orar ao Senhor, começou ali a colocar diante do Senhor, começou ali a falar com Deus, começou ali a revelar, falar, né? E Deus revelou para ele que tinha algo oculto naquele quintal, que tinha algo enterrado naquele quintal. Olha só, irmãs. E as irmãs estão orando, foram umas 4, 5 irmãs. E Deus ali revelou que tinha algo enterrado. E ele começou a orar no quintal, começou a orar no quintal, no quintal, no quintal. E chegou um determinado ponto lá naquele quintal, aleluia, que ele ficou rodeando. E ele falou: Senhor, me revela onde é que está enterrada essa obra de feitiçaria, de macumbaria. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, Deus mostrou para ele, ele falou: você tem uma pá, uma enxada? Olha só, irmãs. E arruma uma pá, uma enxada, e as irmãs que estavam com ele começaram a rir. Olha, irmãs, essas irmãs também são o sangue do Cordeiro. Começaram a rir e debochar do pastor. Elas já estavam desligadas já, porque ele orou muito lá. Ela falou que ele orou muito, que ele orava muito, aquele pastor lá dentro daquele quintal. Quintal assim, né? Que ele orou muito, que ele orou muito. Naturalmente, ele já estava em jejum alguns dias. E as irmãs, sem sabedoria nenhuma,
Chame alguém espiritual para ir com você para fazer trabalho, serviços espirituais. Se você for num lar, se você for levar uma ceia, se você for visitar alguém, chame irmãs espirituais, viu, irmãs? Chame pessoas espirituais. Porque, irmãs, ela me contando que as irmãs lá, que estavam com ele, começaram a rir, debochar do pastor. O pastor ali ligado em mistério falou, ó, não ri não que o negócio é sério, ainda repreendeu elas. Eu não tô maluco, ele ainda pensou, Deus ainda deu o pensamento delas. Vocês estão pensando que eu tô doido? Eu não tô doido não, ainda repreendeu elas, eu não tô não, vocês vão ver. Me dá uma pá, uma enxada, assim mesmo, irmãs. Ainda teve que, mas só misericórdia, tem gente que... E ali ele ainda repreendeu, porque Deus deu o pensamento daquelas irmãs. Vocês estão pensando que eu tô doido, que eu tô bem, mas Deus está me revelando aqui, ó, tem um trabalho enterrado aqui. Me dá a pá enxada. Foi lá, cavou, irmãs. Chegou lá, tinha um trabalho enterrado naquele lugar. Ele foi cavando, foi cavando, foi cavando, foi cavando, foi cavando. Foi cavando, foi cavando, foi cavando. E nisso daí, irmãs, pasmem todas vocês. Pasmem todas vocês. Foi cavando, foi cavando, foi cavando. O que aconteceu ali, irmãs? O que se sucedeu? Ele se deparou com uma caixinha de madeira. Ela me contando essa experiência. E bateu assim, encontrou uma caixinha de madeira assim. Dentro daquela caixinha, irmãs, ele pegou. E ele, em Deus, falando em mistério, ela falou que ele rodeava, ele falava em mistério. Olha, irmãs, ele pegou aquela caixinha de madeira. Dentro daquela caixa tinha cidra, champanhe, tinha taça, tinha charuto, tinha vela, tinha rosas. E ali todos ficaram estarrecidos, perplexos. Ela me contando essa história e eu sentado ouvindo. E ali, irmãs, o nome do Senhor foi glorificado naquela casa. A vida, a história daquela casa mudou, irmãs. E ela contou aquela história, eu ouvi atentamente, né? Porque as nossas conversas era só isso. Era histórias, era a palavra de Deus, era testemunhos. E eu gosto de conversar sobre isso, viu, irmãs? Gente que não... Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de conversar sobre isso. As minhas amizades, que não são muitas, são pouquíssimas, mas eu gosto de falar das coisas de Deus. E ali, irmãs, ela compartilhou essa história e mais outras histórias que ela vinha aqui em casa, a gente sentava, conversava, a gente só falava sobre isso e ela foi embora. E ali eu guardei essa história que para mim foi muito impactante. Eu falei, nossa, que homem usado, né, por Deus. Ela falou, Raquel, mas Raquel, ele era muito usado, esse pastor, lá na minha cidade. E ali eu guardei essa história e mais outras histórias, como eu falei aqui, né, da tia dela que ganhou uma casa. Então, são testemunhos muito impactantes, né. E ali, irmãs, o tempo passou, essa jovem, ela se separou, né, do marido. Havia algumas situações lá e eles se separaram, né. O inimigo entrou, ela não vigiou, ela não vigiou nessas partes assim, né. O fato é que eles se separaram, ela foi embora lá pra cidade dela. E o rapaz, né, que também era um conhecido meu, que na época também frequentava, um colega, né, o vizinho. Depois a vida vai mudando e eu guardei essa história, mas mal sabia eu o que me esperava aqui dentro desse quintal, dessa casa. Então fique atenta, fique atenta. Mal sabia eu que anos mais tarde... E ali, irmãs, foram se passando anos, entra ano, sai ano, entra mais outros anos, passa
passamos as lutas, os processos com Deus, as situações, e entra ano e sai ano. E uma irmã de oração, no qual nós oramos algumas vezes, né, essa irmã, uma vez em oração, Deus tomou aquela irmã e falou assim, Deus usando aquela irmã, anos depois, irmãs, anos se passaram, anos. Isso foi uma base de uns 10 anos depois, 8 anos, 10 anos, digamos assim, menos, né, uns 8 anos por aí, né. Eu sei que uns anos se passaram e eu guardei essa história, ficou no meu coração. Então a irmã que eu de vez em quando, né, orava com ela, e Deus a tomou em mistério e falou, minha serva, tem algo de oculto aí no teu quintal, olha só, irmãos. E vou eu te revelar, vou eu te mostrar. Olha só como é que Deus fala, irmãs. Vou eu te mostrar, vou eu te revelar, está enterrado aí dentro do teu quintal. Vou eu te mostrar. E essa obra vai ser desfeita. Obra de feitiçaria. Irmãs, e ali eu confesso que eu ouvi aquelas palavras ali. Eu fiquei assim, né? Eu fiquei assim, pensativa, reflexiva, não duvidando, porque Deus, ele pode todas as coisas, irmãs. Mas eu olhei assim para a minha realidade aqui no meu quintal. O quintal aqui é muito grande, irmãos. Muito grande. Não é muito, mas é grande. É um pouco grande, tem várias árvores. Eu ainda fiquei pensando com o Senhor, falei, Jesus. E aí ela até falou, né, ô irmã Raquel, Deus manda te dizer e tal. Tem algo aí. Falei, amém. Passou o tempo, uns anos. Aí eu entrei nesse mistério de casa. Deus revelou o espírito da sujeira. Deus foi me dando alguns objetos aqui ocultos, né? Nessa história do desenvolvimento espiritual, no amadurecimento com Deus, no nosso desenvolvimento. Olha como é que Deus usou aquela história daquela irmã lá atrás, já para me alertar, me preparar para aquilo que eu iria enfrentar. E ali, irmãs, Deus começou a me chamar a atenção, e ali eu gravei já todos esses vídeos aqui, deixei aqui no canal. Irmãs, e eu comecei a me perceber, quando eu começo a ficar cismada com algo, né, ao longo dos anos eu comecei a estar mais atenta. Quando eu começo a ficar cismada com um objeto, um algo, eu já sei que ali Deus está me despertando, me chamando a atenção, que tem algo ali esquisito de oculto. E foi assim, mas ao longo dos anos eu fui tirando aquilo que Deus foi me despertando, fui tirando. E de repente eu comecei a tomar gosto pelas plantas, né? Que tem algumas árvores e que tem árvores frutíferas, sabe? Que precisa às vezes dar uma podada nela. Comecei a me despertar para o quintal. Algo que eu nunca tinha me despertado para plantar. Plantar algumas coisinhas, plantar couve, plantar, enfim, mas comecei a plantar. Irmãs, e nisso de começar a plantar, tem um espaço, né, na entrada do portão, um espaço assim de uma roda de concreto. E uma parente minha no passado, que já dorme no Senhor, ela aceitou Jesus antes de partir para o Senhor. Ela servia a espíritos imundos no passado, espíritos malignos no passado.
há muitos anos, essas obras, né, da maldade. E ali, irmãs, passou-se os anos e tinha essa roda assim de concreto assim e um balde que tinha uma planta. Essa planta era saião, isso mesmo, saião. Parece que é bom para pulmões. Eu sei que é bom para pulmões, irmãs. Eu não tenho muita ciência assim porque é que essa planta serve, mas saiam umas folhas largas. Comecei a prestar atenção. Eram umas folhas largas, né? E abri um parênteses aqui, essa minha parente, ela fazia trabalhos, né? Fazia rituais, né? No passado. E eu sei que esse saião, ele é uma folha assim larga, ela serve para pulmões, para secreção pulmonar. É algo desse tipo assim, que essa planta serve. E ali eu comecei a observar, porque Deus começou a me trazer, né, a atenção para aquela planta. Eu comecei a observar aquela planta. Ela é frágil, né? Essa plantinha, ela é frágil, o caulezinho dela é frágil. E o que tinha nela, tinha também no baldezinho do lado, que essa minha parente plantou. Na rodela e no balde do lado que ela plantou. E ali, irmãs, eu comecei a prestar atenção naquilo dali, comecei a observar. Foi assim, dessa forma. Eu começo a prestar atenção, eu fico olhando, meu jeito mesmo, eu já começo a ficar prestando atenção. Irmãs, quando os meus olhos param em algo, quando ali eu já sei, irmãs. Por isso que nós precisamos cuidar dos nossos olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por isso que precisamos meditar sempre na palavra de Deus. Porque nós percebemos muitas coisas com os olhos, irmãs. E os olhos é uma porta de entrada também para o mal, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Em outro vídeo eu falo sobre isso. E ali o tema desse vídeo, que eu li aqui a palavra, em Daniel 2:22, que ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E ali, irmãs, eu comecei a parar e fixar naquela planta. Isso ao longo dos anos, dos tempos, dos meses. E tinha épocas que a planta estava feliz, alegre, toda viçosa. E tinha épocas que a planta quase morria, mas ela não morria. Ficava nascendo uns brotozinhos e aquelas folhas maiores caíam sem ninguém mexer, né? Sem eu mexer, sem ninguém mexer. E as plantas e as folhas, eu sei que ela tinha uns comportamentos muito estranhos, aquela planta. Ela não era assim linear, né? Se a planta ela tem o poder de absorver muito a energia espiritual, né? Tem isso também, ela absorve muito. Ou de algo de oculto. A planta, ela sinaliza muito isso. Quem é que já não se deparou com experiências, né, da tua planta tá bem, aí chega alguém, uma visita indesejada, daqui a pouco a planta até morre, irmãs, né? Deus livre me guarde. Ela seta aquela negatividade, aquele algo, pega até na planta. Irmãs, e ali eu comecei a parei, olhei para aquela planta e fiquei ali olhando aquela planta, observando aquela planta. E eu pensava comigo mesmo em oração, só em pensamento. O Senhor, tem algo estranho nessa planta, Senhor? Senhor, tem algo esquisito nessa planta. Assim mesmo, irmãs.
Eu ali varrendo o quintal e limpando o quintal e fazendo os serviços, né? Mas de vez em quando, mas eu parava naquela planta, peguei adubo, coloquei adubo na planta, botei uma terra com mais nutrientes, uma terra assim bem nutritiva para ela, que eu fiquei pensando, gente, será que isso é falta de vitamina? Mas eu fiquei cismada com a planta. Eu fiquei, meu Deus, será que é falta de vitamina, de nutrientes? Tem que botar aqui uma comidinha para ela, alguma coisa assim. Peguei, né, uma terra com bastante nutrientes, né, que aqui tem terra para isso. E fui colocar e colocava nela. Eu arava assim um pouco, soltava um pouco aquela terra de cima, soltava um pouco para o ar circular, o oxigênio também entrar ali na terra, né? E colocava terra nova para ver se ela tomava um gás e fluía, irmãs. Mas não, irmãs, ali ela dava aquele suspiro, ficava bonitinha alguns dias, mas depois ela minguava de novo. Aí nascia umas folhinhas pequenininhas. Irmãs, a planta ficava muito esquisita. Muito esquisita. E ali, minhas amadas irmãs e irmãos que estão aqui, eu falei, tem algo estranho nisso daí. Tem algo estranho. Isso foram várias vezes eu botando terra e molhando e falando com ela. O que está acontecendo com você? E ali, irmãs, Deus botou algo no meu coração. Eu vou tirar toda essa terra. Olha aí. Eu vou tirar toda essa terra. Me veio essa ideia, mas essa ideia já era Deus. Eu vou fazer o seguinte aqui nessa rodela aqui. Eu vou tirar toda essa terra. Vou tirar essa planta, vou botar aqui. Vou tirar, vou soltar, vou fazer uma limpeza geral. Vou tirar toda essa terra. E vou botar terra nova. Vou limpar tudo. E ali, irmãs, eu não sei o que me deu assim, porque eu não tinha um motivo aparente. O motivo até tinha. Eu comecei um jejum de 3 dias. Eu fiquei pensando, Senhor, eu vou fazer esse jejum para que faz o jejum, Raquel, porque eu pensei na minha mente, tal dia assim, assim, eu vou mexer naquele lugar. Porque aquilo ali vai me demandar esforço, então tal dia assim, assim, eu vou começar no período da tarde. De manhã eu vou fazer o que é para eu fazer e vou começar no período da tarde a mexer lá naquele lugar. É uma rodela assim, mais grande, né? E aquilo vai me demandar esforço. E eu fiz um jejum, Deus botou no meu coração um jejum. Eu ainda fiquei assim, Senhor, mas eu vou fazer esse jejum. Era um jejum de 3 dias, irmãs, 3 dias. Eu falei, Senhor, jejum de quanto dia? 3 dias, Jaquel. E ali eu fiquei pensando assim, mas qual o propósito desse jejum, irmãs? Quando você for jejuar, você precisa ter um propósito, uma finalidade. Não faça jejum sem propósito e sem finalidade. E ali eu comecei aquele jejum. Falei, mas qual o propósito desse jejum? Aí me veio, eu pensei, fortalecimento espiritual, revestimento, fortalecimento e revestimento. Então, o primeiro dia eu comecei o jejum e eu pensei, Senhor, me fortalece, me reveste, me guarda. E o primeiro dia eu orei, comecei a orar. E ali eu orei aquele primeiro dia, não mexi lá naquele lugar não, irmãs, não mexi não, só fiquei só na água, no líquido, e não mexi lá não, mas fiquei na oração, na leitura da palavra, e fiquei ali naquele fortalecimento, que eu não sabia o que eu iria enfrentar.
E ali, irmãs, no segundo dia, peguei as coisas que tinha que pegar e fui lá para aquela rodela lá e fui tirando a terra. Fui tirando, à tarde, fui tirando, fui tirando. E era muita terra que saía dali. Fui tirando, fui tirando, fui tirando, fui tirando, fui tirando. E eu ligada com Deus. Tava em jejum. E eu ali ligada com Deus, né? Ligada com Deus. E eu fui tirando. E eu ali orando. Eu já tava assim, meio que desconfiada que tinha algo ali, irmãs. Senão também Deus não iria mandar eu jejuar. E eu ali, irmãs, eu tirando aquilo dali, eu ligada com Deus e orando em pensamento, orando no Espírito. E fui tirando aquela terra, e fui tirando aquela terra. E uma coisa, viu, irmãs? Deus fala e o inimigo também fala. Deus, ele fala, mas o diabo, o inimigo também, ele fala. Você precisa estar atenta, ligada com Deus. E eu ali tirando aquilo dali, e das 3 horas da tarde, das 4 horas da tarde, das 5 horas da tarde, eu já estava cansada. Fisicamente, que em jejum, né? Eu ia entregar depois, em jejum. E ali eu já estava cansada, irmãs. E ali, né, o inimigo falando. O que você tá mexendo aí? Ó, tu já tá cansada, larga isso pra aí. Tu não precisa. Olha o inimigo falando desse lado aqui, irmãs. Desse lado aqui o inimigo fala, irmãs. Deus fala, mas o inimigo fala desse lado aqui. O que você tá mexendo nisso aí, Raquel? Olha, deixa isso aí. Olha, irmãs. Eu ouvi, irmãs. Tu já tá cansada. Olha, irmãs. Como ele vai na fraqueza. Faz o seguinte. Joga, tu já tirou um monte de terra. Olha só. Você já tirou um monte de terra. Joga só terra nova aí que vai dar certo a planta. Olha, irmãs. Aí eu parei, fiquei olhando. O inimigo falando. Desse lado aqui. Não precisa você tirar tudo, mexer em tudo. Você só... Mas o inimigo, ele quer sempre dar o jeitinho. Tu já tá cansada. Pega a terra nova, joga tudo terra nova e bota a planta e vai dar tudo certo. Aí eu parei e fiquei assim. Larguei tudo pra lá, mas naquele dia era o segundo dia. Larguei ferramenta, larguei tudo pra lá, que eu já era cansada. Aí eu entrei, né? E Deus aqui desse lado falando comigo. Não, minha serva, faz o serviço direito. Faz o serviço completo, como eu te orientei, minha filha. Tu vai tirar tudo. E é tudo, tudo mesmo. E aí ficou um pouquinho de terra assim, no fundo, ficou um pouquinho ainda de terra, irmãs. Faltavam tanto assim pro fundo do mistério lá do negócio. E eu já estava cansada, já estava meio que anoitecendo, eu lembro daquele dia até hoje. Larguei ferramenta, larguei tudo pra lá, entrei, tomei banho e irmãs, e fiquei quietinha com Deus. Não, amanhã eu vou terminar tudo, vou fazer o serviço completo, como o Senhor, Pai, me orientou. Jesus me dá força, o Senhor me ajuda. Quando foi no outro dia, mas eu já estava assim, né, paz, descansada, fui lá para terminar. E tô tirando terra, tô tirando tudo. Tô tirando tudo, porque Deus falou para mim, tira tudo, Raquel, tudo, tudo, não vai ficar nada. Você vai tirar tudo, 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 não vai ficar uma fagulha de terra, de areia, de terra, né? Mas tirei tudo, irmãs. Bem no fundo, bem no fundo, no fundo, no fundo assim, bem no fundo assim. Eu encontrei uma obra de feitiçaria enterrado. Era uma peça de roupa, era uma blusa. Era uma blusa
Esse trabalho estava enrolado em um pano, uma espécie de um lençol, um cobertor. Era um pano grosso, que devido à ação do tempo já estava todo rasgado, todo desfeito. Dentro desse pano, porque estava enrolado, tinha uma blusa de um homem, né? Uma blusa de um homem, tinha a vela estava ali, tinha uma chave, olha só, irmãs, trabalho feito para fechar caminho de pessoa. Tinha uma chave, tinha uma vela, uma blusa, naturalmente da pessoa, né? Tinha uma chave comum ali. Tinha essa vela, tinha umas fitas, isso já tem uns anos, viu, irmã? Isso não foi recente não, isso já tem alguns anos que aconteceu isso comigo. Tinha umas fitas assim amarradas. Eu sei que eu falei, Jesus, olha aqui como tu és fiel. E aquilo foi tirado. E Deus me deu uma ordem, não coloca nem a mão. E ali eu usei de uma estratégia, né? Capar, fui tirando aquilo dali, colocando no saco, botando lá fora para o lixeiro levar. Tirei tudo, irmãs. Tudo. E a planta também foi embora, irmãs. Eu nem quis mais aquela planta. Né? A planta também, aquele saião foi embora. E o balde também que estava assim do lado, depois passou mais uns tempos também, eu comecei a ficar cismada com aquele balde. O balde também com esse outro restante de planta também foi embora. E ali eu nem abri, nem tirei nada, né? Mas eu sei que eu também mandei aquele balde embora. Era um baldezinho assim, também com essa mesma planta. Irmãs, aquele trabalho foi feito ali para fechar o caminho de alguém. Eu desconfio até de quem era a pessoa. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus, ele revela o oculto e o escondido. Se você está aqui nesse vídeo, que Deus, ele quer te revelar algo, Deus, ele quer te mostrar algo. Eu creio que eu não contei, não compartilhei, Deus não colocou esse testemunho forte, que isso para mim é um testemunho muito forte. E Deus já vinha assim trabalhando no meu espírito, trabalhando comigo, porque eu creio que aquela jovem, aquela moça que vinha aqui em casa, ela não veio aqui à toa, ela não contou essa experiência à toa, só por compartilhar. Aquilo dali, irmã, já era uma preparação para o que Deus iria fazer lá na frente. Quando Deus, ele fala, Deus, ele confirma. E depois Deus usou essa irmã de oração para confirmar. A ordem é essa, Deus, ele fala e ele confirma. E ali, irmãs, o nome do Senhor foi glorificado aqui nesse quintal, e aquele mal saiu daqui desse quintal. E eu creio, né, que grandes coisas o Senhor já começou a fazer. E Deus, ele é fiel. Então, eu creio que você não está aqui à toa. Não foi em vão você estar aqui nesse vídeo até esse final. Não é em vão. Algo Deus quer te mostrar, quer te revelar. Algo Deus quer falar com você aqui nesse vídeo. Fez algo de oculto, algo aí dentro da sua casa. Peça ajuda a Deus e ao Espírito Santo. A orientação que Deus vai te dar. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.